Fala, meus queridos, aqui do meu pedaço de mato, Edu aqui para mais um vídeo. Aí eu te pergunto, adubo caseiro, a gente usa ou não usa? Eu uso aqui na minha horta, funciona? Será que não funciona? Bom, eu tô aqui para falar com vocês sobre isso nesse vídeo, porque eu sei que é um tema que interessa muitas pessoas. A famosa borra do café, a casca do ovo, a água do arroz, coisas que a gente utiliza na nossa casa no dia a dia e que em muitos locais a gente vê que funciona como um adubo caseiro para a gente reaproveitar esses ingredientes e nutrir as nossas plantinhas. Então, se você tem dúvida como isso funciona, se eu aplico aqui na minha horta, se isso funciona para a horta, ou seja, para alface, para tomate, para pepino, para escarola, para rúcula, será que funciona? Nesse vídeo eu vou te explicar e vou falar como funciona para você utilizar dessa maneira, da maneira mais correta, se você decidir optar por esses adubos. Mas antes, já não se esqueça, se você não é inscrito no meu canal, meu caro, essa é a sua oportunidade, já clica para se inscrever, porque tem muito conteúdo bom aqui no meu pedaço de mato, sobre horta, em casas. Qualquer dúvida que você tiver, comenta aqui embaixo que eu vou te auxiliar. Deixa o like no vídeo, então bora lá falar sobre isso. Eu trouxe aqui com vocês essa minha caixinha aqui, né, esse meu pote com... Vou mostrar aqui, vou abrir para vocês tentarem descobrir o que é. Quem sabe o que é isso aqui, ó? Olhem só. Vai focar aqui, ó. O que será que é essa farinha aqui? Bom, isso aqui, galera, é farinha de cascas de ovo. Então você deve estar pensando se eu tenho farinha de casca de ovo. Isso aqui funciona e eu utilizo isso na minha horta. Quanto que você acha que tem de ovo aqui, né? Se fosse para dar um chute, quantas cascas de ovo? Bom, eu especificamente não cheguei a contar, tá, pessoal? Mas eu acredito que tem no mínimo de 90 a 100 cascas de ovos para fazer esse tanto aqui de farinha nesse pote. Mas e aí? A pergunta que não quer calar, isso aqui funciona, não funciona, eu uso, não uso? Então vamos por partes. A primeira parte é que sim funciona, se a gente pensar que tem nutriente aqui dentro. Mas será que esse nutriente consegue ser absorvido pelas plantas? Mas será que esse nutriente vai fazer diferença? Que é isso que importa na hora da gente ter uma planta mais bonita, uma planta que cresça, uma planta que produza flores, frutos, etc. Bom, e é esse ponto que talvez esteja o maior perigo. Quando a gente pensa em nutrição para plantas, é interessante a gente sempre fazer uma analogia com a nossa alimentação. As plantas precisam de vários nutrientes, alguns em maiores quantidades, outros em menos quantidades. Em geral, os macronutrientes são os que as plantas vão consumir em maior quantidade. Ou seja, se elas consomem mais, eles precisam estar mais disponíveis no solo. A gente precisa de adubos e de uma terra que forneça esses nutrientes em maior quantidade. Geralmente o NPK é o mais famoso, nitrogênio, N, fósforo e potássio. Esses três são os que as plantas em geral consomem mais. E sempre que você vai cultivar, você precisa entregar em uma boa quantidade para que essas plantas se desenvolvam, criem frutos, folhas bonitas, que não fiquem doentes, etc. Mas existem outros, talvez micronutrientes, que também são consumidos em uma quantidade bem menor, mas que fazem toda a diferença se a sua planta não tem acesso àquele nutriente, ainda que em uma pequena quantidade. Pensa assim, se nós, seres humanos, consumíssemos o mesmo alimento todos os dias, provavelmente a gente desenvolveria alguma deficiência nutricional, a gente ficaria com alguma deficiência em algum ponto, tá? Com as plantas não é muito diferente. Mas por que eu tô te falando tudo isso? Quando a gente pensa aqui, ó, na casca de ovo, nessa farinha de casca de ovo, a gente está falando de um adubo caseiro com base na casca do ovo, muito rico em cálcio. E o cálcio é apenas um único ingrediente. Lembrando que ela está em farinha assim não é à toa. Se a gente deixar a casca inteira, quebrar bem pouquinho e colocar na terra, essa casca vai ter uma liberação muito lenta de cálcio, muito lenta mesmo, coisa de meses, até anos, talvez, para você conseguir uma liberação total. Então, se você está buscando utilizar esse tipo de adubo, sempre transforme numa farinha, bata no liquidificador e deixe o mais poeirinha possível, tá? Quando a gente pensa também, por exemplo, na borra do café, a gente está falando de uma borra do café muito rica também, praticamente em um único nutriente, que é o nitrogênio. Ou seja, a gente vai estar fornecendo apenas um dos nutrientes, um dos tantos nutrientes que as plantas precisam. Isso é um aviso importante para que as pessoas que utilizam adubo caseiro não pensem que estão suprindo a necessidade de adubação daquela planta. É um perigo que se corre de acreditar
que talvez você esteja conseguindo adubar a sua planta. Edu, estou adubando a minha planta, coloco borra de café e casca de ovo toda semana. Cara, você está fornecendo basicamente 2 nutrientes e o restante está faltando. Portanto, como é que eu faço aqui na minha casa? Eu optei para claramente não desperdiçar esses nutrientes, não desperdiçar essa matéria-prima, borra de café, casca de ovo, misturá-los na minha composteira. A compostagem é um processo que vai decompor vários nutrientes, várias formas de matéria-prima, casca de frutas, casca de legumes, casca de ovo, borra de café, enfim, vamos chegar nutrientes de várias partes. Provavelmente esse composto vai ser um composto muito mais rico. Vai ser um composto totalmente rico? Não. Eu já te digo que é muito difícil um adubo só suprir toda a necessidade nutricional. Porém, ao fazer dessa forma, eu estou ampliando a quantidade de nutrição, poder nutricional daquele adubo. Mas se você não tem na sua casa uma compostagem, se você não faz compostagem, não tem uma composteira e ainda assim quer utilizar, o meu recado é que você não negligencie a necessidade de colocar um esterco bovino, um humus de minhoca, um bocache. E quando você for colocar, cuidado para não exagerar. Porque todo exagero, vamos supor um bocache, que é um adubo muito interessante, porque ele é um dos melhores na questão de suprir necessidade de adubo, de nutrientes, né? Uma maior diversidade de nutrientes que consta do bocache. Se você colocar o bocache e colocar muita casca de ovo, talvez você esteja exagerando no cálcio. Se você colocar muito esterco bovino, né, esterco de boi, e colocar muita borra de café, você pode estar exagerando no nitrogênio e isso não vai ser legal. Você vai desbalancear esse solo, você vai fornecer nutrientes demais para uma planta e aquilo pode tanto prejudicar para que aquela planta não se desenvolva bem, queimar as raízes ou até transformar aquela planta em um aperitivo saboroso, exalando ali algum nutriente que atraia, às vezes, pulgão, alguma coisa do tipo. O que eu quero dizer no final com tudo isso? Que quando você for utilizar adubos caseiros, saibam que eles são adubos limitados. Eles, em geral, não vão fornecer mais do que um nutriente. Você não tem que abandonar a adubação tradicional. Você simplesmente vai evitar que aquele material, que aquela casca de ovo, que aquela borra de café, que aquela água do arroz vá para o lixo, porque isso sim seria um grande desperdício. Mas não aposte todas as suas fichas nesses adubos. Não acredite que a sua adubação está completa, que a sua horta vai ficar linda e maravilhosa utilizando somente eles. Eles estão ali para ser um auxílio, para ser um a mais, e não para ser o principal adubo da sua horta. Procure colocar em pequenas quantidades junto a outros adubos mais completos, como eu já falei aqui, esterco, humus, bocache, farinha de ossos e etc. Que são adubos que têm uma maior quantidade, uma maior variedade de nutrientes e que já estão no estágio de melhor absorção. Porque ainda que seja aqui, a absorção não vai ser plena, não vai ser completa. Então, se você tem dúvidas sobre o adubo caseiro, saiba que eles funcionam. O ideal é realmente a gente não desperdiçar esses elementos, não jogar no lixo, não jogar fora, não jogar no ralo da pia, não jogar, né, pro lixeiro levar. É a gente utilizar. Mas use com sabedoria, sabendo que eles vão fornecer uma pequena quantidade do que a planta precisa e que junto a isso você não tem que afastar os adubos tradicionais, os adubos necessários. Você tem que usar junto com eles. É como uma pessoa que já se alimenta bem, mas sabe que tem alguma deficiência de alguma vitamina e aí ela toma algum remedinho para suprir aquela deficiência ou come alguma coisa que ela sabe que vai ajudar, né? Essa é a mesma lógica, né? Se você passa a tomar, né, um comprimido de algum nutriente que você precisa, você não deixa de comer a sua comida do dia a dia, você só acrescenta aquele nutriente. Use os adubos caseiros como um suplemento a mais para o adubo natural que você já utiliza ou que deveria estar utilizando. Lembrando que não devemos negligenciar a adubação, ela é fundamental. Mas se depois de toda essa explicação você ainda ficou com alguma dúvida, tá tudo bem, eu tô aqui para te auxiliar. Eu te recomendo escrever aqui, comentar ou vai no meu Instagram, me manda um direct, me manda uma mensagem que assim que possível eu te auxilio e te respondo. No mais, eu peço que você deixe o seu like se você ainda não deixou e te dou um abraço. Até o próximo vídeo aqui do Meu Pedaço de Mato.